esse é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das engenharias, agronomia e geociências, né, para o pessoal do nosso sistema, mas também interessante para toda a sociedade que quiser nos assistir. Fique ligado aqui que a gente vai falar sobre muita coisa legal. É isso aí, a gente está gravando nos estúdios da Unicesumar, aqui em Ponta Grossa, onde aconteceu o 32º Fórum de Docentes e Discentes do CREA Paraná. E um dos palestrantes foi o Marcelo Bobato, que é agrônomo e especialista em agricultura de precisão, e fez uma oficina muito bacana para os alunos, com umas atividades práticas, e a gente vai conversar sobre isso e muitos mais assuntos, mas primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Ok, obrigado Ana, obrigado Guilherme pelo convite, né? Ontem a gente participou, né, de uma oficina aqui de agricultura de precisão, né, onde estava diversos estudantes, né, seja da área da agronomia e seja da área de outras engenharias, né. Para mim foi muito bacana, né, tá me apresentando, né, meu nome é Marcelo Bobato, né, sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal de São Carlos, né, e para mim foi uma honra, né, estar aqui, né, participando. A gente teve algumas atividades práticas, né, bem bacana, que não foi só uma palestra, né, mas a ideia é a gente levar na prática para eles, né, para os estudantes, né, e para quem estava ali, né, entender o que é realmente esse tema de agricultura de precisão, né? No final, levando para o campo, né, esse tema é muito importante para auxiliar o produtor, né, pensando na produtividade, na rentabilidade e no meio ambiente, né, no final. Marcelo, a agricultura de precisão vem desde antes da Revolução Industrial? Procede essa informação? Ou seja, uma coisa, quando a gente pensa numa coisa nova, né, pelo nome, não sei, para mim, antes de pesquisar um pouquinho sobre, parecia, mas é uma coisa já bem antiga. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Você tem 25 anos de experiência, né, nessa área. Conta um pouquinho pra gente o que é essa agricultura de precisão, como que ela vem se desenvolvendo aí em todos esses anos. Certo. A empresa que eu trabalho, né, ela já vem trabalhando há 25 anos, né, nesse setor, né, a gente foi pioneiro, né, nesta área, né, em si, de agricultura de precisão, iniciou em 99 ali. Então, o tema, né, de agricultura de precisão, né, veio pelo professor Molim, né, ele é o professor da Exalc, né, de Piracicaba, ele que iniciou o conceito, né, que nada mais esse tema é mais para pensar que quando a gente olha uma lavoura, né, na beira da rodovia, né, parece que está tudo igual, né, olho nu, né, quando a gente vê a lavoura tudo verde em si, mas dados dizem outras coisas, né, então a gente vê que quando a gente passa um sensor, ele vai identificar que o talhão não é uniforme. Tem área que produz mais. O talhão, desculpa, é a poda, digamos assim? Seria o solo em si. O talhão seria o solo, quando eu falo, né? Então, quer dizer que aquele talhão tem área que ele vai estar produzindo mais, tem área que vai estar produzindo menos, a cultura, né, em si. Então, vamos citar a cultura do milho, né, em si. Então, tem área que ela vai estar produzindo mais, tem área que vai estar produzindo menos. Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem que trabalhar os insumos, né, naquele talhão, conforme aquele potencial produtivo. Então, em vez de na hora que eu vou fazer o plantio, né, do milho, né, um exemplo, né, eu trabalhar uma mesma população por todo o talhão, eu vou variar essa população conforme aquele potencial produtivo. E conforme isso vai estar auxiliando tanto no meio ambiente, porque eu vou estar colocando menos insumos, né, no solo, né, então isso vai estar ajudando na sustentabilidade e ajudando na receita líquida do produtor. Quando você fala dessas culturas, não quer dizer espécies diferentes de milho ou outras culturas? Soja, girassol? Como que é essa relação? Isso, quando eu falo essas outras culturas, né, quero dizer, seja milho, soja, outras culturas que estão sendo plantadas ali no talhão, né, um pedaço de terra, né, em si. E aquele pedaço de terra tem um potencial produtivo diferente, né? E é esse potencial produtivo que eu vou trabalhar, né, essa quantidade de semente e adubo variando nessa população. E é isso que a gente quis trazer, né, para essa oficina, né, para mostrar tanto para os agrônomos e tanto tinha ali engenheiros mecatrônicos, né, entender como que a gente pode trabalhar com isso daí. Porque isso daí não é só um tema relacionado à agronomia, mas a gente precisa de outras engenharias que vão desenvolver essas tecnologias que estão dentro dos maquinários agrícolas. Então, hoje, a gente, como agrônomo, a gente vai gerar uma recomendação. Essa recomendação tem que ir para algum lugar, né, para uma plantadeira, como exemplo, e a gente precisa de um engenheiro mecatrônico, como exemplo, para desenvolver essa tecnologia. Então, dentro dessa oficina, a gente trabalhou de falar muito disso, né, que a agricultura de precisão, ela é multidisciplinar, né, então ela está envolvida em diversas áreas. Assim. E assim como era a turma que estava aprendendo ontem, né? Como é que foi essa experiência de ministrar essa oficina?
achei bastante bacana, né? Que normalmente quando eu faço, né, esse tipo de trabalho, né, essas apresentações, é mais uma apresentação, né? Ali já não, né? A gente levou na prática, né, para os estudantes, para quem estava ali, né, queria participar com a gente, né, para mostrar como é que é esse setor, né? Como é que é a agricultura precisão, né? Então, para mostrar que não é só para agronomia, né, a agricultura precisão, mas para outras engenharias, para a parte ambiental, que a agricultura precisão, então, ela envolve muito a parte ambiental. Né? Então, eu vou aplicar menos insumos, né, no final. Então, quer dizer que eu vou, um exemplo, mitigar uma emissão de CO2, né, para a atmosfera. Então, ali a gente fez, né, práticas que mostrassem isso. Então, que é isso que a gente queria mostrar ali, do ponto de vista ambiental, financeiro e agronômico. Como que quem estava ali presente, né, o que eles achavam relacionado àquele tema. Conta pra gente um pouquinho dessa oficina, até para quem está assistindo ou ouvindo a gente, entender melhor como que funciona a agricultura de precisão na prática. Conta um pouquinho o que vocês fizeram ontem. Certo. Então a gente iniciou ali, né, as atividades, né, falando do tema, né, iniciei aqui com vocês, né, mostrando alguns exemplos, né, de como que pode ser trabalhada a agricultura de precisão. E aí, na prática, a gente dividiu em grupos, né? E esses grupos, eles tinham que me dizer, relacionado a algum mapa específico ali, o que eles achavam sobre aquele tema em si. Então, pensando tanto do ponto de vista ambiental, né? Se aquele mapa específico, né, agronômico que estava ali presente para eles, se aquilo eles entendiam que no final impactava na parte ambiental ou não. Um mapa, você quer dizer Era uma denominação do que vai ser plantado, é isso? Isso, bem isso mesmo. Então a gente apresentou 2 tipos de mapas, né? Um mapa que seria de uma área de taxa fixa, que a gente fala, né? Um exemplo, eu vou citar essa do milho, né? Então o agricultor ele pode plantar o milho, né? Uma mesma população por todo o talhão, né? Por todo o pedaço de solo. E tinha um outro mapa de taxa variável, né? E essa taxa variável seria variar essa população de semente. E, conforme eu disse, né? Cada área do talhão tem um potencial produtivo. Então eu vou variar essa população de semente, de adubo. E aí levei esses mapas para eles e queria que eles dissessem qual que é melhor, eu trabalhar com uma taxa fixa ou trabalhar com uma taxa variável. De acordo com o tipo de solo, de acordo com o quê? O que eles analisavam? De acordo com aquele mapa em si, e aí eu queria entender se para eles o que geraria de impacto, primeiro, financeiro. Seria melhor eu plantar a cultura do milho, como exemplo, né, uma taxa fixa, né, mesma população, ou uma taxa variável, né, variar essa população. E aí eles tinham que me trazer, né, ideias sobre isso. Pensando numa parte ambiental, a mesma coisa, né, o que isso auxiliaria, né, vou trabalhar uma taxa fixa ou uma taxa ambiental. E na lucratividade da mesma forma. No final, né, chegando nos finalmente, eu trabalhar, né, com uma taxa variável, isso me impacta melhor, né, o agricultor melhor pensando no financeiro. Porque a cultura do milho, né, quando ele vai plantar o milho, ele quer lucrar mais, né, o agricultor. Tanto Sim. ele, tanto nós, né, a gente quer lucrar mais, né. E a taxa variável, ele vai variar essa população e vai auxiliar ele a produzir mais, né. Tem a ver com o clima? Também, tem a parte de clima. E ali, mais diretamente, a gente estava pensando no solo em si. Porque o solo, né, ele tem essa variabilidade, né? Então, tem áreas que vai produzir mais, tem áreas que vai produzir menos. O agricultor, quando ele vê um solo, ele subentende, ele sabe, essa área aqui eu vou ter uma alta produção, né, do meu milho. E essa área uma baixa produção. E é isso que eu queria mostrar para eles ali, né? De forma que sejam os agrônomos que estavam ali, futuros agrônomos, e sejam os futuros engenheiros mecatrônicos que estavam ali. Eu queria que eles analisassem isso daí. E nisso eles trouxeram, né, respostas, né, cada grupo, e que no final quase todos eles chegaram no mesmo que ideia. Legal, né? Que legal. Desde o início que você tem falado de agricultura de precisão, tô com uma coisa aqui na minha cabeça. Eu morei ali na região de Maringá por muito tempo. Eles têm 2 culturas basicamente no ano: milho e soja. Eu nunca observei lá eles plantarem 2 culturas juntos, milho e soja. Isso é mais recente? Isso é mais moderno? E se não, por que a pessoa não fazia isso? Por que ela não plantava? E o que ela poderia ganhar se ela estudasse o solo melhor? Sim. Cada cultura tem um momento ideal, né, de se plantar, que é o que a gente chama de zoneamento, né? Zoneamento agrícola. Então, tem épocas que
tem um momento ideal para se plantar a soja e tem épocas muito ideal para se plantar o milho. Então, por isso que ela não se planta no mesmo momento. Ah, então isso não acontece. Não acontece. Por conta, se eu plantar no mesmo momento, às vezes a safra vai mudar, provavelmente. Isso, pensando na produtividade, né? Ele vai lucrar menos, né? Então, tem um momento ideal para se plantar, pensando na questão que a Ana falou sobre o clima, né? Então, tem um momento ideal pensando no clima. E o solo, né? Também, a gente tem que pensar nisso, né? Porque eu plantar aqui na região dos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa, ou lá na região que você citou, né? O solo muda. E é por isso que é importante a gente conhecer esse solo, e é isso que eu quis trazer para a oficina, né? De agricultura de precisão. Que a gente tem que conhecer aquele solo para tratar aquela variabilidade do talhão, o potencial produtivo, né? Então, tem áreas que vão produzir mais, tem áreas que vão produzir menos, né? E a partir disso eu vou fazer essa variação, né? De semente, de adubo, de corretivos fertilizantes, né? A gente vai querer, eu acho que, conversar bastante sobre as tecnologias, né, que tem para a agricultura de precisão. E já abordando isso, como que fica para a aplicabilidade disso para pequenos produtores? Como que é para grandes produtores e pequenos produtores? Como que se dá essa aplicabilidade? Certo. Hoje, essas tecnologias de agricultura de precisão, né, estão mais envolvidas com desde médios a grandes produtores, né? Porque, querendo ou não, o agricultor tem que ter esse investimento dessa tecnologia. Né? Mas para ele começar a iniciar esse trabalho, né, a gente tem que mostrar dados para ele que uma tecnologia de agricultura de precisão funciona. Então, isso acontece muito no nosso dia a dia, né, como um agrônomo. Às vezes a gente vai levar uma tecnologia e o agricultor tem esse receio, né? Porque ele tem que fazer um investimento dessa tecnologia de agricultura de precisão. Está envolvida, né, um maquinário agrícola, por exemplo, né, que não é barato, né, comprar um maquinário agrícola. Está envolvida a nossa parte de analisar os dados, né, e entregar esse resultado, né. Então, hoje a gente trabalha pensando em áreas, né, desde 200 hectares, né, que são agricultores de médio porte até pequeno porte, até áreas acima de 1.000 hectares em si. Então, para a gente conseguir levar essa tecnologia para o agricultor, eu vejo que a gente precisa apresentar dados. Isso que lá na oficina eu comentei muito sobre isso. A gente até apresentou alguns dados, mostrando que, como esse exemplo que eu citei, né, dele sair de uma taxa fixa para uma taxa variável, vai trazer lucratividade para ele. Isso já é bem... Isso a gente não está falando de tecnologia, grandes tecnologias. Isso a gente está falando só de uma análise. Isso. E falando nessa análise, a inteligência artificial também contribui para a agricultura de precisão? Com toda certeza, né? Então, hoje, a inteligência artificial está muito presente, né, dentro do setor de agricultura de precisão. Então, vou citar exemplo, né, dentro do maquinário agrícola hoje, né? Então, o maquinário agrícola, quando ele compra uma colheitadeira, né, que vai colher, né, a cultura ali, né, o milho, a soja, né, essas maquinários conseguem predizer o que vai acontecer no futuro com aquela máquina. O que quer dizer com isso? Né? Então, às vezes, ele vai vir um código, né, para o agricultor, até no celular, dizendo para ele, o agricultor, tem uma parte da máquina aqui que um exemplo, um chicote, pode ser que vai ocorrer um problema futuro. Então, o que acontece? Como que eles fazem isso? Né? Então, tem diversas colheitadeiras no Brasil e no mundo que começam a apresentar aquele problema. Então, mesmo com aquela máquina nova, quando chegar com 1.000 horas aquela máquina, chega esse código de falha, né? Então, essa inteligência artificial, esses robôs, né, vamos dizer, né, eles vão entender que pode ser que ocorra um problema futuro naquela máquina. Então a gente está expandindo o cenário aqui. A gente falou da cultura, mas agora a gente está falando que a agricultura de precisão também é o cuidado com as máquinas. Com toda certeza. E do ponto de vista monetário também, financeiro, né? Porque a gente está falando do benefício financeiro por causa que aumenta a produção, mas quando você sabe que você vai ter que fazer um investimento ali mais a longo prazo, você já pode se planejar também. Sim. E o mercado de trabalho para quem quer trabalhar com agricultura de precisão, como é que está? Eu vejo que ele está expandindo, né? Então, por conta de todo o momento, né, que a gente está, né, de inteligência artificial. Então, quando eu me formei, né, em 2019 ali, né, não se falava de inteligência artificial, né? Para vocês, né, quando vocês se formaram, né, não se falava né, desse tipo, né, de assunto, né? Hoje já não, né? Hoje a inteligência artificial está presente, né? Então eu vejo que a inteligência artificial a gente tem que usar ao nosso favor, seja nós e os
os novos agrônomos, engenheiros, né, que estão vindo na IC. E a tecnologia, né, está presente, né? Então o agrônomo, o engenheiro tem que entender que ele tem que andar junto com esse tema, né, de agricultura de precisão, de tecnologia. Hoje a gente vê que futuramente, né, até nos Estados Unidos já tem tratores que já são autônomos. O que isso quer dizer? Usando essa tecnologia de inteligência artificial, hoje o agricultor não precisa que tenha um operador dentro da máquina, né? Então, para a gente chegar numa tecnologia dessa, de um maquinário agrícola dessa forma, a gente precisa de alguém que esteja estudando, né, isso daí, né? Os engenheiros, né, para desenvolver essa tecnologia. Então, o mercado está aberto, o mercado está em grande evolução. Então, a gente precisa desses novos estudantes para estudarem, né, sobre isso, né? E com certeza a oficina de ontem contribuiu para isso, para trazer uma nova perspectiva para muitos estudantes. E o que você achou da programação do fórum aqui? Eu não sei se você conseguiu chegar a acompanhar, mas a estrutura, como você avalia? Eu achei bacana, né? Até antes, né? Na hora que eu cheguei ali, né? Eu vi que estava tendo uma palestra sobre inteligência artificial, né? Sim. Até durante a oficina, né? Eu comentei com eles, né? Que eles participaram da oficina, que a inteligência artificial está relacionada com o tema que eu estava presente lá. Então, eu consegui buscar algumas coisas que o palestrante da inteligência artificial falou, né, para minha oficina, né, de agricultura de precisão, né? Então, foi bem bacana. E você tem planos de ser professor? Ou não existe isso no seu futuro? Eu acho bacana. Algumas pessoas me dizem isso, né? Até ontem, né? Falaram para mim, né, que a forma que eu conduzi, né, foi muito bacana, né, em si. Até alguns outros estudantes até comentaram comigo, pegaram meu contato para eu fazer esse tipo de oficina até nas outras universidades, né, em si. Que legal. É um caminho que eu vejo que gostaria de seguir nessa parte. Já tem cursos, Marcelo, de agricultura de precisão, tipo especialização, mestrado, já tem uma cadeira dentro da faculdade de agronomia. Como que está essa ligação desse tema com o ensino hoje? Sim. Dentro do curso de agronomia, né, falado, né, em uma disciplina, né, sobre agricultura de precisão, né. Então, essa pessoa quer se especializar mais, né, então ela tem que procurar, né, hoje cursos, né, relacionados a isso. Mas tem cursos, né, ligados à agricultura de precisão até em outras universidades, né, em si, ou até online, né, que ele consegue buscar esse tipo de curso e se especializar, né. Então, é isso que a gente quer, né? Que esses novos estudantes aí se especializem nessa área. A procura tem sido, pela tua experiência, a procura tem sido grande? Sim, eu vejo que sim. Hoje, a agronomia não está ligada só à lavoura, né? Não só passar recomendação. Mas a gente precisa de dados, né? Para que passe uma recomendação melhor ainda, né? Que vai auxiliar no financeiro, né, do agricultor. E a agricultura de precisão, ela veio para isso, né? Então, eu vejo que os estudantes estão por esse caminho, né, de procurar esse tipo de estudo. A gente falou da análise de dados através da análise de dados, uso da inteligência artificial, maquinário, mas drones, por exemplo, eles também estão sendo usados nisso. Como que está a perspectiva para o futuro desse mercado em específico? Cada vez mais tecnologia? Sim. O drone partindo até para a parte de pequenos produtores, igual você comentou. Pequenos produtores vêm utilizando muito a parte de drone. O drone não é muito caro, eu imagino, sim, perto de tudo isso que você está contando. Isso. Um drone para um pequeno agricultor faz muito sentido, né? Porque ele pode usar um drone como esse para pulverizar a área dele, né? Fazer as aplicações, né? Então, isso facilita muito, né? E fica muito mais rápido para ele fazer uma aplicação. Então, hoje eu vejo que pequenos agricultores estão partindo para utilizar drones de pulverização, né? Mas também os drones podem ser usados, né, para observar como que está a planta, né? Igual eu disse, né? Quando a gente olha na beira da rodovia, né, a planta parece que está tudo igual, né? Está tudo verde, assim, na cultura do milho, né? Um exemplo, né? E os drones, hoje em dia, eles têm tipos de sensores, né? Que eles vão identificar o que a gente chama de vigor da planta. Ele vai dizer quanto que realmente a planta precisa para aplicar uma adubação nitrogenada, como exemplo, na parte agronômica. E aí, nisso, eu vou aplicar mais ou menos, e tem áreas que não vou precisar nem aplicar esse nitrogênio. E isso, o nitrogênio, o que acontece? Até partindo para a parte da sustentabilidade. O nitrogênio, ele acaba emitindo CO2 para a atmosfera. Então, se no final eu estou passando um sensor desse e identificando que tem áreas que vão precisar aplicar e outras áreas que não vão aplicar, eu estou mitigando a emissão de CO2, né, para a atmosfera. Então... Uma dúvida até com uma experiência pessoal.
Existem culturas que ainda vocês têm mais dificuldade de aplicar tecnologias desse tipo? E eu pergunto porque eu estive em Alagoas e lá, pelo que eu conversei com algumas pessoas, assim, mas conversas não com especialistas, né? A cana ainda tem que ser queimada, que eu imagino que deve ser ruim para o meio ambiente, né? E ainda tem que ser feita a coleta humana mesmo, né? E aquilo ali é difícil porque as pessoas, aquilo queimado pode se machucar, acho que queima para não se machucar, até se puder explicar para a gente. Ainda tem algumas culturas que têm vocês têm mais dificuldade de aplicar esse tipo de tecnologia. Sim. Falando da cultura da cana de açúcar, né? Tem alguns momentos, né, que eles fazem essa queimada, né? Hoje é proibido, né, fazer queimada. Olha só. E ainda estão fazendo. Isso. Tem alguns locais que fazem. Tem alguns locais que fazem, mas com autorização, né? Mas em usinas, né, de cana-de-açúcar se utiliza muito a agricultura de precisão. Mas se pega pequenos produtores, médios produtores, ainda não utilizam esse tipo de tecnologia, né? Então hoje, partindo para falar um pouco mais, né, na cana-de-açúcar, né, eles utilizam muito o sistema de telemetria. O que é sistema de telemetria? Nada mais é um chip que está instalado ali na máquina, que vai trazer informações de tudo que está acontecendo na máquina. Então, isso é uma tecnologia de agricultura de precisão também. Então, vai dizer lá se está aquecendo aquele maquinário, qual que é a localização do maquinário, é tipo um rastreador, né? E a usina de cana-de-açúcar, nessas usinas, elas funcionam 24 horas por dia. Então, eles precisam saber tudo o que está acontecendo, né, durante o dia e a noite. Então, para pequenos agricultores ainda de cana-de-açúcar ainda não estão utilizando. O que eu vejo para expandir, né, pensando nessa agricultura de precisão, em outros temas, né, em outras áreas, né, é na fruticultura. Até ontem na oficina, né, teve uma estudante, né, da agronomia veio falar comigo sobre isso, né, sobre como expandir, né, a agricultura de precisão na área da fruticultura. Porque a área da fruticultura são pequenas áreas em relação a áreas de grãos, né? Então, áreas de grãos, o pessoal planta aí 500 hectares para cima. Fruticultura já é 7 hectares, né? Então, eu comentei para ela, né? Eu vejo que a gente precisa levar essa informação para os agricultores. Às vezes, essa informação desse tema não chega para ele. E mostrar como que é importante ele investir nessa tecnologia. Mostrar o quanto que vai trazer de lucratividade para ele. Acho que seria isso. Sim, pelo que você está falando, é lucratividade, é condições de trabalho melhores para quem está ali na lida, né? Sim. Sustentabilidade. Correto. O que mais que você pontuaria, Marcelo? Eu vejo os benefícios. Eu vejo que são esses os pilares. Os pilares. Então, ele vai produzir mais, seja na lavoura dele ou com o equipamento agrícola dele, né? Ele vai lucrar mais, né? Se ele investir numa tecnologia de agricultura de precisão, e no final vai estar auxiliando no meio ambiente, né? Então vai reduzir a emissão de CO2, como por exemplo. Legal. Bom, a gente está quase no final do programa, mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o que é a agricultura de precisão para você e como ela impactou na sua vida. Certo. Eu me formei ali em 2019, né? Então, na universidade. Certo. Eu me formei ali em 2019, né? Então, ali na universidade eu já vinha trabalhando com agricultura de precisão. Você se formou aqui no Paraná? Me formei em São Paulo, São Paulo, em Buri. Então, lá a gente tinha grupos de estudos, né? Então, e ali tinha um grupo de estudo relacionado à agricultura de precisão e à mecanização agrícola. Então, ali que eu iniciei, né? Nesse tema, né? Então, ali ainda era muito pouco falado, né? Da agricultura de precisão. Hoje se fala muito mais. E daí, dali que eu vim para aqui, para a região, para trabalhar com agricultura de precisão, né? Numa empresa de maquinária agrícola, diretamente relacionada com essas tecnologias de agricultura de precisão. E agora nessa empresa que eu estou trabalhando, né? Pensando mais na lavoura em si. Então já fazem 6 anos, né? Que eu estou trabalhando nessa área, né? De agricultura de precisão. E isso me impactou, né? Querendo ou não, desde quando me formei até o momento, né? Estou na área e quero seguir nessa área, né? E quem sabe, né? Seguir nessa parte de levar esse aprendizado, né? Dentro da universidade, né? Virar um professor, quem sabe, né? Como vocês comentaram. E é bom para todo mundo, né? Sim. Porque quanto mais esse assunto for falado, melhor para a economia, melhor para a sustentabilidade, melhor para os produtores, melhor para a gente que tem um alimento de mais qualidade, né? Com toda certeza. Então, e assim, para o consumidor final, acredito que até fique mais barato, já que tem toda essa
esses benefícios, né? Inclusive de lucratividade, enfim. Sim, sim. Pensando para o produtor, isso ajuda muito, né, essa lucratividade e a tendência, né, que no final acaba auxiliando também, né? Isso, legal. O consumidor final, né, também. Legal. Quer deixar um recadinho para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo, de repente sobre o tema? Certo. Eu acho que é isso, né? A agricultura precisão, né, que eu trouxe lá na oficina, né, ela é multidisciplinar, né? Então ela acaba envolvendo, né, diversas áreas, né? Não é só a área da agronomia. Então, por isso que eu vejo que a gente precisa, né, desses estudantes, né, procurem sobre o tema, né, diretamente da agricultura de precisão. Entendo que a agricultura de precisão não está ligada só à agronomia, né, mas a outros cursos, né. A gente precisa, né, desses estudantes de engenharias para desenvolver essas tecnologias e cada vez mais ficar mais barato, né, seja para o produtor e até consumidor final essas tecnologias, né. Fico disponível, né, para conversar, né, e tocar a ideia mais sobre a agricultura de precisão. Legal. Bom, a gente está sempre aberto aí, se quiser um dia voltar a conversar com a gente, expandir esse tema, a gente está com o microfone liberado para isso, tá bom? Obrigado. Muito obrigado pela participação, Marcelo. Pessoal, esse foi o programa de hoje. Agradecemos a audiência de vocês. A gente está no YouTube, né, Ana? Você que está aí assistindo no YouTube, vai lá para as redes sociais para você não perder nenhum programa. Toda sexta-feira entra um programa novo. Acompanhe a gente e curtam, compartilhem. É isso aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.